Boa noite a todos. Em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta esta sessão. Ordem do dia da 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura, em 30 de setembro de 2014. Leitura e votação da ata da reunião anterior. Ata número 33 de 2014. Ata da 32ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 17ª legislatura, realizada no dia 23 de setembro de 2014, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Santa Rita de Caldas, onde se reuniram os senhores vereadores, sob a presidência da vereadora Maria Inês de Lima e Silva, tendo como secretário da mesa o edil Kelby Assis de Carvalho. Ao iniciar a reunião, a senhora presidente determinou a assinatura no livro de presenças, o qual constou o comparecimento de Amarildo Jerônimo da Silva, Edson da Silva Braga, Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, João Milton dos Reis, José Afonso Dias, José Aguinaldo Teodoro Júnior, José Lopes, Maria Inês de Lima e Silva e Kelby Assis de Carvalho. Tendo comparecido todos os edis, a senhora presidente declarou aberta a sessão e solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião ordinária anterior, que fora aprovada. Prosseguindo, o secretário leu a indicação número 97 de 2014 dos edis João Milton, Amarildo, Emílio e José Aguinaldo. Logo após isto, em regime de urgência especial, a presidente pediu a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento sobre o projeto de lei número 18 de 2014 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento e execução do município de Santa Rita de Caldas para o exercício de 2014 e contém outras providências. O parecer foi unanimemente favorável à aprovação do mesmo com uma emenda modificativa no artigo 1º, que muda o valor a ser suplementado de R$ 930 mil para R$ 391.800. Justificando a mudança, os edis Kelby, José Lopes, Edson e José Afonso, autores da emenda, comentaram que é necessário cautela no manuseio do orçamento público, principalmente porque não há garantias de que as previsões de arrecadação se confirmem nem de como será a situação do país após as eleições. Complementaram dizendo que estão totalmente dispostos a fazer todas as suplementações necessárias durante o ano, mas que preferem analisar caso a caso. O edil João Milton comentou que a equipe de contadores da prefeitura havia feito o cálculo para os gastos de 3 meses, mas, assim como a opinião de seu colega Emílio, a modificação não atrapalhará os trabalhos do Executivo, além de ser emenda muito pertinente. A presidente também falou, salientando que a maior parte da suplementação destina-se à folha de pagamento. Em votação, tanto a emenda quanto o projeto de lei 18 de 2014 do Executivo foram aprovados por unanimidade. Na tribuna livre, o cidadão Adriano Sabino Barbosa propôs que a Câmara enviasse um anteprojeto que obrigaria o município a ofertar uniformes completos aos estudantes da rede pública. A proposta foi elogiada pela presidente e pelo edil João Milton, que ressalvou que se deveria estudar a viabilidade disso. Retomando, Adriano também felicitou os edis pelo interesse e participação destes sobre o orçamento público. Em parte, o edil Kelby agradeceu e reafirmou que todos os seus colegas estão unidos pelo bem-estar do município e de sua população. Após ele, a cidadã Maria Hilda de Carvalho pediu alguma providência quanto aos cães na rua, principalmente agora que estão alvoroçados pelo calor, já havendo casos de ataques às pessoas. Também defendeu uma reforma política que, porventura, também viesse a diminuir o número de partidos em favor da identificação do posicionamento dos candidatos pela população. Nesse mesmo assunto, criticou a generalização dos políticos por parte da população e disse que para sanar os males que afligem nosso país, é necessário que a população desenvolva um bom discernimento e julgamento quanto às pessoas públicas.
Nas considerações finais, o edil João Milton parabenizou o chefe dos esportes pelo evento que ocorrera naquele sábado, 20 de setembro, no Polo Esportivo. Também comentou que 30% da renda seria destinada ao Fundo Municipal do Esporte. Na sua vez, o edil Amarildo levantou a discussão sobre a possível construção de uma pista de aeroporto no município, conforme estão comentando, e ele gostaria de saber se isso é verdade e onde foi construído. Para o edil, é inadmissível priorizar uma obra que beneficia algumas pessoas ricas em detrimento do trabalhador rural, que sofre com a situação precária das estradas. Ele afirmou que iria investigar o caso mais a fundo para trazer esclarecimentos na próxima sessão. O edil João Milton confirmou a veracidade da informação e disse que o edil Amarildo está certo, tem que apurar, e, se foi feito irregular, deve entrar com processo, mas afirmou que a obra foi feita em benefício de trabalhadores rurais para ajudar na plantação e transporte de mantimentos. Também comentou que, até onde ele sabia, todas as taxas haviam sido recolhidas, com uma quinzena de antecedência, mas achou pertinente iniciar uma investigação mais minuciosa para aumentar as informações sobre o caso. O edil Amarildo insistiu que considerava uma vergonha fazer esse tipo de serviço enquanto tem tantos pobres na zona rural precisando de melhorias nas estradas. O presidente e o secretário argumentaram que, mesmo tendo sido recolhidas todas as taxas pertinentes, ainda assim a pista só poderia ser construída com autorização de órgãos competentes, e também o valor recolhido pela prefeitura poderia não ser suficiente para cobrir seus gastos. Entretanto, em outro mérito, eles concordaram que relegar as estradas rurais, principalmente as chegadas, para segundo plano é imoral, posição esta também compartilhada pelos seus colegas Emílio e José Aguinaldo. Prosseguindo, o edil Kelby agradeceu o apoio de seus colegas na formulação de um ofício encaminhado à Prefeitura, que pedia alguns serviços elétricos no bairro rural de São José do Prata, e comentou o prejuízo que, pelo segundo ano consecutivo, a festa de maio deu aos cofres públicos. Segundo ele, ao contrário do valor de R$14 mil que a Prefeitura informou, o prejuízo real foi cerca de R$50 mil, conforme levantamento feito de outras despesas que não constavam na prestação de contas. Na sua vez, o edil José Aguinaldo parabenizou o prefeito e a Sayonara pelo trabalho realizado na área de esportes e aproveitou o tempo para ler uma proposta do governo do prefeito, que previa a formação de ouvidorias municipais. Junto com seu colega Emílio, trouxeram informações sobre o campeonato de futebol de campo que acontecerá em nossa cidade, que será financiado também pela Câmara, segundo a presidente. Para eles, é uma ótima oportunidade dos nossos conterrâneos mostrarem toda a nossa hospitalidade e civilidade, já que apenas 2 times serão da casa. Também comentaram que o bar do evento será licitado para comerciantes locais, o que trará uma boa oportunidade de gerar uma boa renda para o nosso município. Por fim, o edil Emílio salientou que, no caso da suposta pista, deve-se averiguar corretamente o caso. Após ele, o edil José Afonso comentou que, em reunião com a população do distrito de São Bento, o prefeito o havia difamado, o chamando de corrupto. Além disso, o prefeito haveria falado mal da presidente e dos seus demais colegas, dizendo que apenas o edil João Milton, que lá estava presente, o ajudava a trazer melhorias para a cidade. Ele terminou afirmando que, se há algum corrupto na cidade, é o prefeito. Tem a mentalidade de moleque, e que havia tirado a ambulância a serviço do distrito do São Bento. Em sua defesa, a presidente comentou que, se fosse corrupto, o edil José Afonso não estaria no seu 6º mandato.
Ela também parabenizou a Sayonara pelo ótimo serviço que vem prestando e informou que teve uma reunião com o Superintendente Regional de Saúde, Gilberto Carvalho Teixeira, para a discussão de diversos assuntos, principalmente sobre o caso do pagamento e escassez da disponibilidade de exames laboratoriais. Na ocasião, o senhor Gilberto disse que os vereadores têm autonomia e responsabilidade para averiguar. A presidente comentou que nunca havia dito que alguém estava se beneficiando com a cobrança dos exames e que sabe que o dinheiro era destinado para pagamento de laboratório. Para resolver este e outros assuntos, ela disse que entraria em contato com o Conselho Municipal de Saúde para marcar uma reunião com a Câmara. Em seguida, convidou a todos para a festa do idoso, que acontecerá no dia 1º de outubro, a partir das 14 horas, e contará com a participação do Parlamento Jovem de Santa Rita de Caldas, que entregará os produtos de higiene e limpeza que arrecadaram. Disse ainda que conversou com a Sandrinha para saber por que a Dona Maria Imaculada não estava recebendo o transporte da saúde, e, em resposta, ouviu que seria porque a Cassinha e o Bambam assim preferiram. Mesmo assim, a presidente prometeu averiguar a veracidade da informação. Ainda sobre a pista do aeroporto, ela demonstrou não ter entendido a fala do edil João Milton, se a pista seria para transporte de trabalhadores ou de mercadorias. O edil João Milton afirmou que a pista seria utilizada para pulverização em lavouras. Sem mais nada a tratar, a presidente encerrou a sessão. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 23 de setembro de 2014. Todos estão de acordo? Pedi para fazer uma correção na minha fala. Eu equivoquei que dia. Estava na cabeça que tinha que ser 30% da renda do circo, foi 10%. Fazer o favor, corrigir. Sexta. Não, sexta já corrigiu. Tá. Na sexta, Antônio, você eu falei que era por favor. 30 é 10. Você dá uma Fazendo favor. olhada, faz favor. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Ata aprovada, com a mudança necessária. Expedientes diversos. Ofício número 43 de 2014, em 25 de setembro de 2014, do Departamento Municipal de Educação e Cultura para presidente da Câmara Municipal. Assunto: solicitação faz. Excelentíssima Senhora Maria Inês de Lima e Silva, a Secretaria Municipal de Educação de Santa Rita de Caldas, Marici Nunes Guimarães de Carvalho, vem solicitar que esta casa indique 2 representantes do Legislativo Municipal, um titular e um suplente, para assumir o próximo mandato 2014 a 2016 do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Em anexo, o convite para a reunião de eleição da nova diretoria e dos membros titulares e suplentes. Conto com sua atenção. Antecipadamente agradeço. Marici Nunes Guimarães de Carvalho, chefe do Departamento Municipal de Educação. Como eu gosto de participar, todos os meus colegas, de todos os atos, né, que a gente toma aqui na casa, eu gostaria que essa decisão fosse tomada em conjunto, depois que vocês participassem junto comigo da escolha desses 2 nomes, que eu não fosse a única responsável pela indicação, correto? Indicações. Nem com óculos. Desculpa, gente. Expedientes apresentados pelos vereadores. Projeto de Decreto Legislativo número 7 de 2014 concede título de cidadão santarritense ao senhor Edmilson da Silva. Eu gostaria que, já para a próxima semana, vocês dessem o parecer para que fosse votado, porque vai ser agora, no mês de outubro, que a gente vai fazer essa entrega, tá? Essa é uma indicação que estava faltando do vereador Juninho, correto? Agora, vamos lá. Indicações.
Indicação número 98 de 2014 da Câmara Municipal. Os vereadores que estes subscrevem, na forma regimental, indicam ao Sr. Ronaldo Tomé do Couto, digníssimo prefeito municipal, para que Sua Excelência estude a possibilidade de enviar um projeto de lei para ser apreciado por essa Casa de Leis até o final de 2014, propondo uma reforma administrativa para a reestruturação dos cargos comissionados do atual plano de cargos e carreiras na administração municipal, bem como a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores municipais para a reposição das perdas inflacionárias. Justificativa. Esta reforma faz-se necessária para que a remuneração dos diversos cargos comissionados seja mais condizente com as atribuições e responsabilidades. Como exemplo, sabemos que alguns cargos comissionados, como é o caso dos chefes de divisão, exigem grande responsabilidade e muito trabalho dos servidores ocupantes da função. No entanto, a remuneração é desproporcional à importância e às responsabilidades impostas pelo cargo. Pedimos que seja tomada essa iniciativa até o final do corrente ano para que essa reestruturação e a revisão dos vencimentos dos servidores já possam ser aplicados a partir de janeiro do ano seguinte. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 30 de setembro de 2014, João Milton dos Reis, vereador, Marildo Jerônimo da Silva, vereador, Emílio Torriano de Carvalho Oliveira, vereador, José Aguinaldo Teodoro Júnior, vereador. Requerimentos. Requerimento número 40 de 2014 da Câmara Municipal. Os vereadores abaixo subscritos requerem que, após a tramitação regimental, seja oficiado ao Sr. Ronaldo Tomé do Couto, prefeito municipal, no sentido de que Sua Excelência envie a essa Casa as seguintes informações relacionadas ao cumprimento da Lei Complementar Federal 141 de 2012. Cópia da Programação Anual de Saúde Municipal, PAS, dos exercícios de 2013 e 2014, bem como a cópia dos protocolos que confirmem o encaminhamento dessas programações ao Conselho Municipal de Saúde e, inclusive, a sua avaliação pelo referido Conselho. Razão pela qual o gestor municipal de saúde não tem apresentado, em audiência pública nessa Casa Legislativa, os relatórios quadrimestrais da saúde previstos no artigo 36 da referida Lei Complementar. Cópia do relatório da gestão de saúde referente ao exercício de 2013, bem como a cópia do protocolo de encaminhamento do mesmo ao Conselho Municipal de Saúde e o parecer conclusivo emitido pelo referido Conselho, em cumprimento ao disposto do artigo 36 da referida Lei Complementar. Justificativa. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por recomendação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde, encaminhou ofício a essa Casa Legislativa para a adoção de providências quanto ao cumprimento da Lei Complementar Federal 141 de 2012, especialmente as disposições contidas no artigo 36, conforme reproduzimos em seu inteiro teor. Artigo 36. O gestor do SUS, em cada ente de federação, elaborar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, montante à fonte dos recursos aplicados no período. Segundo, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. Terceiro, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 1º. A União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão comprovar a observância do disposto neste artigo mediante o envio de relatório de gestão ao respectivo Conselho de Saúde, até o dia 30 de março do ano seguinte
ao da execução financeira, cabendo ao Conselho emitir parecer conclusivo sobre o cumprimento ou não das normas estatuídas nesta lei complementar, ao qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, sem prejuízo do dispostos no artigo 56 e 57 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Parágrafo 2º. Os entes da Federação deverão encaminhar a programação anual do Plano de Saúde ao respectivo Conselho de Saúde para aprovação antes da data de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício correspondente, a qual será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Parágrafo 3º. Anualmente, esses entes da Federação atualizarão o cadastro no sistema, que trará o artigo 39 desta lei complementar, com menção às exigências desse artigo, além de indicar a data de aprovação do relatório de gestão pelo respectivo Conselho de Saúde. Parágrafo 4º. O relatório que trará o caput será elaborado de acordo com o modelo padronizado aprovado pelo Conselho Nacional de Saúde, devendo-se adotar modelo simplificado para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo, entre a Federação, o relatório que trará o caput. Conforme se observa, existem normas a serem cumpridas e cabe a nós, como fiscalizadores do Executivo, a verificação do cumprimento desses procedimentos e prestação de contas do gestor de saúde. Plenário Joaquim Antônio da Silva, aos 30 de setembro de 2014, José Afonso Dias, vereador, Maria Inês de Lima e Silva, vereadora, Kelly Assis de Carvalho, vereador, Edson da Silva Braga, vereador, José Lopes, vereador. Esse requerimento número 40/2014, atendendo um pedido da Promotoria Pública, já era para ter tomado providência há mais tempo, deixa claro que a cada 4 meses o gestor de saúde precisa fazer a apresentação das contas separado daquela que o Éder vem fazer para a gente, a audiência pública da Prefeitura. E como a gente já está terminando o ano, e até hoje não se fez nenhuma, e também deixar demonstrado um pouquinho aqui que o Conselho de Saúde é para o gestor de saúde, mais ou menos não, a mesma coisa que a Câmara de Vereadores é para o Executivo. Então, é um órgão fiscalizador. Então, o Conselho precisa estar ciente de todas as ações que o gestor está fazendo, no que está sendo aplicado todos esses recursos. E, com certeza, se vocês aprovarem junto com a gente esse requerimento, e o gestor, ainda a cada 4 meses, fazendo essa prestação de conta, e o Conselho também, com certeza, vai ter uma noção maior do que aquilo que está acontecendo dentro do nosso município. Por isso, eu gostaria muito que vocês, junto com a gente, aprovassem. Eu peço, Emílio, você tem alguma coisa para falar? José Afonso Dias, Juninho, Zé Lopes, Kelly Assis, Marildo, Edson, João Milton. Então, vamos lá à votação. Requerimento número 40/2014, em votação. João Milton. Sou a favor. Edson. Sou a favor. Amarildo. A favor. Kelly. A favor. Zé Lopes. A favor. Juninho. A favor. Zé Afonso. A favor. Emílio. A favor. Requerimento número 40/2014, aprovado. Requerimento número 41 de 2014 da Câmara Municipal. Os vereadores que este subscrevem, na forma regimental, requerem ao senhor prefeito municipal, Ronaldo Tomé do Couto, para que sua excelência providencie cópia de todos os comprovantes da guia número 6521,
do recolhimento de taxas referente a serviços prestados pela Prefeitura a uma pista de pouso de pequenos aviões localizada na propriedade do senhor Cássio Meireles de Siqueira, chamada Cachoeirinha, bairro rural Ribeirão Fundo, neste município. Justificativa. Chegou ao nosso conhecimento que esta Prefeitura prestou algum serviço de nivelamento de pista supracitada, renegando para segunda propriedade as estradas locais. Como consta na lei orgânica municipal, tais serviços em bens particulares devem ser ressarcidos e, por isso, para averiguar a conformidade do processo, pedimos o acesso dos valores das taxas. Plenário Joaquim Antônio da Silva, 30 de setembro de 2014, Amarildo Jerônimo da Silva, vereador, José Aguinaldo Teodoro Júnior, vereador, Kelly Assis de Carvalho, vereador, Maria Inês de Lima e Silva, vereadora. Eu vou começar. Amarildo? João Milton? Quer falar alguma coisa sobre aquilo? Edson? Kelly? Boa noite a todos, obrigado pela presença. Como foi citado na reunião anterior a respeito dessa construção de um aeroporto no bairro Ribeirão Fundo, e a gente, como diz o Edil Amarildo, a gente ia tomar as medidas possíveis e cabíveis para averiguar os fatos. E já que foi recolhido taxas, e segundo informações, foram 3 horas de serviço, acho pertinente a gente solicitar as taxas recolhidas para esse tipo de serviço. Então, eu peço deferimento aos nobres edis para aprovação desse requerimento. Zé Lopes. Juninho? Emílio? Tá. Eu faço as minhas palavras do Kelly. É uma forma que nós temos, né, mais fácil, mais rápida de termos acesso a essas informações através de requerimento. Emílio, seu voto, por favor? Eu sou a favor do requerimento. Zé Afonso? Sou a favor. A favor. Zé Lopes? A favor. Kelly? A favor. Amarildo? A favor. Edson? A favor. João Milton? A favor. Requerimento número 41/2014, aprovado. Tribuna livre. Rita Cássia de Paula. Assunto: leitura de uma carta de repúdio. Alô? Boa noite a todos. Boa noite. Eu quero ler aqui uma carta de repúdio dos funcionários públicos, né, a respeito de uma portaria. Começo esse texto hoje trazendo dados de pesquisas nacionais que dizem o seguinte: no Brasil, a terceira maior causa de pedidos de afastamento longo de trabalhadores são por motivo de transtornos mentais no trabalho. E, segundo essas pesquisas, isso é causado, na grande maioria das vezes, por motivos como humilhação, perseguição, agressão física ou verbal, grande demanda de trabalho, relacionamentos interpessoais ruins, desequilíbrio entre esforço e recompensa, entre outros. Esses transtornos, além de gerar afastamentos longos, geram também prejuízo para a empresa e custos milionários de pagamento de benefícios previdenciários. Bom, qualquer administrador consciente e capaz já estaria informado dos dados que citei e sabe que o sucesso da sua empresa depende do desempenho dos seus funcionários, ou melhor, da sua equipe. O que vejo hoje é um grande número de funcionários que vêm para o trabalho com seus salários extremamente defasados, sem estímulo nenhum para estar ali. Estão trabalhando, pois necessitam, porque não se vê prazer estampado em seus rostos. Isto acontece com os funcionários hoje, os funcionários públicos daqui de Santa Rita. Não bastasse isso, esta semana recebemos em mãos a portaria número 22/2014,
que nomeia o gestor de saúde, né, como superintendente geral da saúde, que passou a receber de R$ 1.804,92, passou a receber R$ 5.706,30. Um belo salto. Nós pesquisamos e vimos que esse cargo é legal, mas não podemos deixar de dizer o quanto é imoral. Nobres edis, desculpem o desabafo, mas uma prefeitura que até agora não nos deu respostas de notícias que a gente pede em relação a inúmeras pendências de seus funcionários, como letras atrasadas de professores, salários defasados, inúmeros contratados, entre outras. O que já recebemos normalmente são respostas como a folha de pagamento está estourada. Se a folha está estourada, não é culpa nossa. Nosso sentimento é de que, infelizmente, temos que trabalhar dessa maneira, pois nós temos família. Nosso repúdio fica aqui registrado, afirmando que, após verificar estes atos, eles podem ser aprovados olhando o olerite número 45050, e nós não podemos ficar quietos, porque é uma imoralidade. Todos os funcionários e também para com todos os cidadãos dessa cidade. Iremos até as últimas consequências para que nossa equipe seja valorizada e pedimos aqui mais fiscalização perante os atos desta gestão. Achamos que, no mínimo, essa portaria deve ser cancelada e os valores devolvidos aos cofres públicos. E que, antes de olhar para a troca de favores, pedimos que lembre sempre, nós somos funcionários públicos, enquanto outros estão funcionários públicos. Por isso, eu digo para o servidor, não se sinta humilhado. Estamos aqui por mérito e nós vamos resolver todas as questões que já aguardam 1 ano e meio sem resposta. O Sindicato dos Trabalhadores, dos Funcionários Municipais, o Sindicato dos Funcionários Públicos deixa aqui, né, o nosso protesto. E nós dizemos, a imoralidade deve acabar. Está aqui nas minhas mãos, acredito que a Câmara deve ter, né, a portaria de número 22/2014, né, com isso. Nós não queremos aqui dizer que o gestor de saúde não mereça esse salário. Muito pelo contrário. O que nós estamos querendo dizer é que, para nós, funcionários públicos, não houve nem o reajuste da inflação, né? Então, para nós, isso é muito imoral. Não é inaceitável realmente. Né? Fica aqui o nosso protesto e o nosso pedido para que os vereadores verifiquem isso. É legal? É legal. Mas é imoral. Nós não podemos aceitar. Né? É um salto muito grande para um funcionário só. Então, o resto, os outros funcionários, não vão, nada, nem sequer a inflação, né, nós não aceitamos. Fica aqui o nosso repúdio, tá, registrado. Muito obrigado. Adilson José Vicente. Assunto: reportagem sobre o processo para devolução de recursos públicos pelos agentes políticos da 15ª Legislatura, referente à fixação de subsídios para a legislatura de 2009 a 2012. Senhora Presidenta, senhores vereadores, boa noite. Plateia, boa noite. Também venho nessa casa para o último jornal de Puiúna, que saiu sobre o que foi falado. Então, venho aqui trazer provas, né, o que aconteceu na época de 2008. Né? O José Afonso Dias era vereador junto comigo, na época, né, e tem muita coisa
né? A justiça, eu acho que muita coisa faz errada também. Eu até escrevi um texto aqui para falar, mas até vou fugir um pouco dele e falar diferente. O que acontece, que foi colocado no jornal, já começou com vários erros. Eu acho que tinha que ter procurado, eu, na época, era presidente da Câmara, ter feito a consulta comigo, porque lá foi colocado que a gente foi condenado, eu não sou bandido. Trabalhei 8 anos aqui, nessa casa aqui, trabalhando pelo povo. Tinha, sim, as minhas divergências com o prefeito Geraldo, mas trabalhava sério aqui. Quando era para trabalhar para o povo, sempre a gente trabalhava. A gente sentava, conversava. Fui presidente da Câmara, ajudei em São Bento de Caldas a construção do polo esportivo, a iluminação do campo de futebol de São Bento, as casas populares aqui, terreno, sempre repassando dinheiro, sempre ajudando. Viajei, fizemos muitas viagens junto, fomos para Brasília, fomos para Belo Horizonte junto. Tinha, sim, as divergências nossas, mas quando era para trabalhar para o povo, a gente sentava e trabalhava. Não roubei nenhum centavo, entendeu? Estou sendo julgado aqui para devolver uma quantia de R$24 mil, e outros vereadores, como a Lena, como a Jocélia, são pessoas humildes que trabalham, a Jocélia que é professora, a Lena, o senhor José Afonso, que seis mandatos trabalhando pelo povo aqui, entendeu? O que acontece? O que aconteceu em 2008, eu era presidente, fiz um projeto no valor de R$6.100, e o vice-prefeito de R$1.300. E o José Afonso Dias, na época, junto com o Valnei, entrou com a emenda, subindo um pouco o valor, não é muito, pouca coisa, né? E foi passado a emenda dele, passou, foi aprovado para os 8 vereadores. Inclusive, o jornal falou que o João Milton foi contra. Está aqui a ata para todo mundo ver que ele foi a favor do projeto, foi 8 votos. Eu era presidente, eu não votei. Foi colocada a emenda, José Afonso Dias, o meu projeto perdeu. Foi passada a emenda dele com os 8 votos. Mas mesmo assim, eu acho que não justificava uma denúncia que foi feita lá. Porque quanto lá em cima, está lá o PT roubando milhões e milhões e milhões, não dá nada. A gente aqui embaixo, trabalhando, lutando pelo povo aqui, ganhando pouco salário aqui, pouco, igual vocês estão aí, ó, dedicando tempo com o povo aí, o que acontece? Vão lá e faz uma denúncia, está aí para a gente pagar uma quantia que a gente não tem, entendeu? Às vezes a gente tem que sacrificar tudo que a gente conseguiu, o pouquinho que a gente tem, para ir lá pagar isso, entendeu? O José Afonso Dias está aí, sabe tanto que é difícil a vida da gente, entendeu? Está lá a Jocélia, coitada, a Lena, entendeu? Difícil. Está aqui o Edilson, aqui o Edson da Silva Braga. Então, é muito difícil uma situação dessa. E o jornal vem falando umas coisas aqui que completamente pondo o nome da gente como se a gente fosse um bandido. E eu não sou bandido, todo mundo sabe disso. Entendeu? Trabalhei aqui 8 anos com muita dedicação, muito sério, entendeu? Não fiz nada de errado aqui. Ô Adilson, você me permite só uma palavrinha? Toda. Você vê aí, tá aí denunciando Benedito Fernandes da Silva, ele não tem nada com o negócio, está aqui no jornal também. Exatamente. Já levei hoje, entreguei lá para a filha dele, isso. Então, eu acho que essa matéria teve gente que denunciar, entendeu? E como o João Milton não está aqui no processo, a gente não sabe por que não está no processo, né? Isso daí, mas que ele votou a favor, ele votou. Mas ele não foi processado. É uma coisa que a gente, né, a gente assiste muita ilusão, vê muita coisa. Igual lá na Petrobras, né? O cara recebeu dinheiro para aliviar a pena, né? São tantas coisas que acontecem, né? Então, como diz, é bom a gente até ficar quieto, né? Tantas coisas que acontecem. É só isso, senhor presidente. Obrigado pela palavra. Sayonara Barbosa, assunto agradecimento. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Diante de tantos problemas, né, que a gente vê aqui na Câmara, eu só tenho alegrias para trazer hoje.
Eu vim, em primeiro lugar, me apresentar, né? Foi uma falha minha, não ter vindo antes, mas eu não sabia como que funcionava. Então, eu estou aqui para me apresentar como chefe de divisão do esporte, lazer e turismo. Mas eu estou aqui mesmo como cidadã, se vocês me permitem, porque, em primeiro lugar, eu tenho que agradecer, sim, o prefeito, porque tudo que eu levo ao conhecimento dele, ele apoia, ele incentiva, mas eu tenho que agradecer demais a Câmara, porque a Câmara, não sei se vocês sabem, mas o esporte, essa divisão, essa pasta, por enquanto ela não tem como se manter sozinha, ela não tem recursos. Agora a gente fez o Conselho Municipal, e eu tenho certeza que a partir de 2016 a gente já vai poder contar com alguma coisa, e a gente está trabalhando em função disso. Mas eu não vim aqui vender o peixe, não é nada disso. Eu só estou esclarecendo, porque a gente não tem mesmo recurso. Eu não tenho contato com todos os vereadores, mas o que eu quero deixar aqui é meu sincero agradecimento e dizer para vocês que vocês estão muito bem representados pela presidenta. E, como cidadã santarretense, eu fico tranquila, porque o povo não sabe do que acontece. Às vezes acontece tanta crítica, mas o esporte, a atividade física, é uma coisa primordial ao ser humano. Se todo mundo tivesse consciência disso, talvez parte dos recursos destinados a uma administração, 50%, talvez, eu estou falando aqui bobeira, mas deveria ser ao esporte, atividade física, principalmente atividade física de base das crianças, lá da escola, lá do primário. É uma coisa muito importante. E os vereadores estão ajudando muito, estão muito interessados nisso. E sempre estão falando no meu nome aqui, então eu achei que eu deveria vir retribuir, agradecer de coração. Como a Dilson falou, eu fiz um textinho, mas eu resolvi falar de coração, porque o meu trabalho está dessa forma. E fica aqui meu agradecimento e dizer que as críticas, geralmente quem critica muito não tem nada para oferecer. Quando você vai perguntar para a pessoa que está criticando, ela não tem ideias, ela não sabe propor nada. Então, eu acho assim, que a gente não tem que ficar esperando ocupar uma cadeira de vereador, ou de prefeito, ou sei lá, seja lá o que for. A gente, como cidadão, tem que fazer a parte da gente. E eu estou aqui fazendo a minha. Obrigada. Caio César Silva Santos, assunto saúde, segurança e carros de som. Boa noite a todos. Eu gostaria de falar aquele negócio, pé na mesa, o avião. Cadê a nossa saúde, em primeiro lugar? Né? Cadê a nossa saúde? Eu estou aqui como cidadão, não como político. Vocês foi em porta para pedir o voto de vocês. Cadê você está fazendo saúde, segurança nosso? Cadê? Não tem. Mas eu quero falar um negócio para vocês. Negócio do carro de som. Não, cadê a polícia? Um dia eu liguei para a polícia, sabe o que falaram? Não tem gasolina para pôr no carro. Isso é pouca vergonha. Cadê? Cadê o prefeito? Tá? Isso é minha ideia para proteger meu povo aqui, ó. Tá bom? E o prefeito fica lá fazendo helicóptero, fazendo não sei o que, mas eu estou aqui para defender o meu povo, não para julgar ninguém. Muito obrigado. Adriano Sabino Barbosa, assunto administração pública. Boa noite a todos. Venho mais uma vez usar essa tribuna, trazer mais uma ideia, um projeto.
seria se a pessoa plantar uma árvore na sua casa, ele recebeu um desconto no IPTU. O nosso valor, a nossa prima, nós precisamos preservar o meio ambiente. Então nós devemos fazer a nossa parte, plantando uma árvore. Então se a pessoa planta uma árvore e usa dela, ela recebe um benefício no IPTU. Dá para você fazer um projeto de lei? Eu acho que Tem que ser um anteprojeto também. projeto de lei. Então, quando se trata de arrecadação, seria um anteprojeto. Então, está aí lançado mais uma ideia. Se algum vereador quiser fazer um comentário. E eu queria falar também a respeito do processo que condenou o ex-prefeito e o vereador a devolver dinheiro por postos públicos. Eu acho que o Adilson foi muito feliz na sua fala quando ele falou que eles não são ladrão. Quando eu estava na votação do projeto, e eu acho que ninguém fez na intenção de roubar ninguém. Mas foi errado. O projeto foi errado, foi na data errada. Então isso aí eu acho que serve de alerta para a Câmara. Todo projeto de lei que for aprovado, ele deve ser muito bem analisado, muito bem estudado. Eu acho que, como falou a Deus, não fizeram na maldade. Não foi um crime interesse financeiro próprio ou pessoal. Eu acho que foi mais um erro mesmo de julgamento. Estava errado. Se foram condenados, estava errado. Mas se erraram, eu acho que não foi mal. Então eu acho que serve de alerta para os vereadores. Todo projeto de lei deve ser muito bem analisado, porque a consequência está aí. Se algum vereador quiser falar alguma coisa, eu ainda tenho uns 2 minutos. Adriano, permite uma parte. Inclusive, também eu não vi citar o nome do vice-prefeito, né, que também foi beneficiado com o aumento do subsídio. Correto. Mais algum vereador tem algum comentário? Eu acho que serve de alerta. E, como muito bem foi falado, a Lena, a pessoa que lutou muito, e era o João Milton. Eles receberam muitas vaias na época, e boatos populares, eles eram contra. Eu estava aí, na verdade não foi boato, eles lutaram muito pelo povo, e a Lena está na situação, a Jocélia, Soa, o Zé Maró, o Adilson. Então eu acho que vocês não são ladrão não, viu, Adilson? Eu acompanhava vocês aqui na Câmara, sempre acompanhei. E eu, na minha opinião, eu acho que corrupção nessa Câmara, eu não vi. Eu não vi corrupção aqui. Então eu acho que eu posso falar muito bem, porque eu estudo muito, eu oro muito as leis, eu oro muito a votação. Então fica aí a minha solidariedade ao pessoal que foi processado. Boa noite. Maria Hilda de Carvalho, assunto: política e administração pública. É desafiador superar a superficialidade de propostas demagógicas e promover o alcance da essência dos projetos políticos democráticos. Votar, dever, direito. Boa noite. Boa noite. Eu, mais uma vez, retomo a reunião anterior. Quero voltar à fala do vereador Emílio, quando ele, de forma insistente, encerrando a reunião passada, ele conclamou os vereadores a um trabalho, né, com relação à segurança pública, voltado especialmente à questão das drogas, né? Até especificou o crack. Então, eu tive a compreensão, pela sua fala, que o trabalho já está iniciado, através do incentivo e da participação na questão do esporte. Porque, na medida que você coloca o cidadão em termos de atividades positivas, favoráveis, e que eu falo que não são demagógicas, que são, de fato, o alcance do cidadão, então você está desviando
o alcance de questões indesejáveis. Então, eu, inclusive, cumprimento o vereador pela proposta feita, mas acho que já está iniciada. E, neste momento, nós poderíamos, especialmente essa semana, mencionar uma série de comemorações. Nós falaríamos das aves, dos animais, né? De São Francisco como protetor dos animais, né? Mas nós temos uma celebração muito especial, né? Que nos leva, inclusive, a termos um feriado no dia 3, comemorando os 37 anos de falecimento de Monsenhor Alderige Maria Torriani. Tá? Então, eu não vou repetir a biografia dele, claro, porque quem pôde ter convivência com ele, eu tive a oportunidade até de discutir polêmicas questões com ele, porque ele tinha a posição dele, eu tinha a minha, e a gente tinha abertura para discutir, e hoje eu volto a alguma questão que diz respeito à história de Santa Rita. Com relação ao cemitério, por exemplo, que foi, inclusive, né, morada do corpo do nosso pretenso, né, nós estamos batalhando pela santificação, né, do nosso Monsenhor Alderige, e muitas vezes foi falado sobre a melhoria, a ampliação do cemitério. Mas, por enquanto, eu deixo como pergunta, porque até então eu vi como apenas tratamento teórico, sem nenhum encaminhamento de fato. Eu acho que a força da Câmara pode dar sequência a essa questão, embora entendendo a respeitabilidade das funções do Legislativo e do Executivo. Tá? E, minha gente, de forma muito própria, se a gente pegasse uma carona na vida de São Francisco, a gente daria um recado para muita gente que está aí de asas, alçando um voo pretenso. Nós pegaríamos a oração de São Francisco e colocaríamos na mão, assim, independentemente de posição religiosa, com uma questão de cidadania. Faça a leitura, senhor candidato, do que está colocado no texto, para ser, pelo menos, instrumento da justiça e da paz. Na defesa do povo, eu falo assim, nós temos o voto como direito, como dever, mas ele é um direito. E a nossa, mais do que dever, é um direito de fazermos uma mudança em termos dos valores, da respeitabilidade do povo. Eu acho que não é hora de você bater a mão no ombro do seu amiguinho. É hora de você ter coragem de falar para ele, olha, volta para a sua profissão porque não dá mais. E é hora de você também respeitar a mulher na atividade pública, porque esse discurso enfadonho de que mulher tem vez, olha, gente, se nós anunciássemos aqui o falecimento, vocês podem ver, a viúva do senhor fulano de tal, nunca se fala o viúvo da fulana, tá? Então é uma questão simples, mas a sociedade precisa pôr mais o pé no chão, em termos de nós lembrarmos, é 5 de outubro, coincidentemente, aniversário da nossa Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988. Tá? Sucesso para todos nós, como direito de continuidade de vida e defesa da própria vida. Muito obrigada. Considerações finais. As considerações finais são manifestações dos vereadores devidamente inscritos sobre assuntos de interesse pessoal, público ou de sua bancada. Emílio, vou começar com você hoje, que eu já deixei folga 2 semanas. Pessoal, alô? Gostaria de desejar uma boa noite a todos. Eu ia dispensar a palavra, mas foram debatidos alguns temas aqui. Eu acho que é importante a gente, na qualidade de vereador, salientar os temas que foram debatidos aqui. A gente teve a oportunidade de receber a visita, até para informação dos vereadores, do pessoal do curso de resíduos sólidos lá do Polo, e eles saíram daqui insatisfeitos com a gente, que a gente não comentou o assunto, e eu expliquei para eles que cada um traz o seu tema, que o tema às vezes sai de supetão. Então acho que a partir de hoje, eu acho bom a gente comentar às vezes dos temas que são debatidos aqui, eu acho que é importante.
A respeito da questão da pista, eu acho que o que foi feito hoje é o que deveria ter sido feito. A gente está fazendo um requerimento. A gente pode entrar depois numa discussão no que diz respeito a valor de taxa, que às vezes a taxa não é contundente com a prestação do serviço e os valores que são gastos pela administração pública, mas eu acho que é um caso que, a partir do momento que se trouxer aqui o valor das guias pagas, é um caso que a gente deu muito alarde, eu acho que não tem necessidade. Eu acho que a questão dos funcionários públicos, a Cassinha foi perfeita na colocação. Foi um cargo que foi criado, inclusive foi exercido durante um tempo por outra pessoa. Mas você sabe falar com a outra pessoa, por favor? João, foi exercício, o doutor Nascimento parece que exerceu esse cargo durante um período. Ele exerceu durante o mandato do prefeito Edson esse cargo e recebeu esse mesmo valor naquela época. Essas são informações, eu não tive acesso a informações de debates que a gente teve. Eu acho assim que a Cassinha foi perfeita na colocação dela, que não é ilegal, mas para o momento político a gente tem cobrado, inclusive hoje foi motivo do requerimento, a gente cobrar o reajuste inflacionário dos professores. Se não dá para fazer o reajuste inflacionário dos professores, também não deveria dar para fazer o que foi feito. Então eu acredito que já vai se voltar atrás nisso aí, que foi uma coisa feita de modo impensado. E eu faço minhas as palavras da Cassinha, que eu acho que foi perfeito. Questão dos vereadores, eu me coloco do lado dos vereadores, porque os vereadores, nem na hipótese cogitada pelo Ministério Público, os vereadores estavam fazendo parte, porque os vereadores não sabiam se seriam eleitos ou não. Eu fiz questão de estudar essa questão do subsídio dos vereadores. Há uma confusão, inclusive, de legislação nesse sentido. O Tribunal de Contas mandou uma cartilha para a Câmara, eu acho que os vereadores devem ter tido acesso, dizendo que é legal todo subsídio votado até um dia antes da eleição. Isso foi feito. Então, o Tribunal de Contas e a Lei 101, se eu não me engano, elas se divergem nesse sentido, na minha opinião. Opiniões todo mundo tem, e eu entendo bem a questão que o Adilson está dissertando ali, eu até me coloco solidário nesse sentido, que se a gente fizer um cálculo bem breve aqui, os vereadores receberam R$570, em média, R$550, com essa devolução por mês trabalhado. Então, se isso for ser bandido, eu quero ter uns bandidos desse aí para administrar a minha cidade. Então, eu me coloco solidário com os vereadores. É um caso que aconteceu, que tinha mesmo que ser noticiado, porque é de interesse público, mas eu me coloco solidário aos vereadores no sentido de que eu não acho que os vereadores são merecedores do que aconteceu. Isso é só a minha opinião. Eu também concordo com a publicação pelo jornal, porque eu acho que é de interesse público e eu tenho certeza que eu conheço a índole da Elaine, eu tenho certeza que ela vai dar para os vereadores o direito de resposta, e se errou, nós somos humanos, eu já errei tantas vezes aqui, já tomei decisões que se eu pudesse voltar atrás não faria da mesma forma. Eu acho que foi muito bonito o exemplo democrático que foi dado aqui hoje. Todo mundo falou, ninguém ficou gritando, ninguém ficou faltando com a educação perante o plenário, cada um expôs a sua opinião, às vezes a opinião de qualquer pessoa é diferente da minha, e viva o processo democrático, cada um expôs a sua opinião, quem quiser ficar de um lado, entender de uma forma, que fique, quem quiser entender de outra forma, que fique. Eu acho que o que tem que prevalecer é isso aqui, o respeito, que nós moramos numa cidade pequena, o respeito, a educação dentro do plenário, o respeito à opinião de cada um. Eu posso discordar com tudo que foi dito ali, mas qualquer pessoa que disserte ali tem que ser respeitada, e qualquer pessoa que diga a sua opinião aqui também tem que ser respeitada. Acho que o respeito ele vem acima de tudo, acima de qualquer lei. E é só isso. Muito obrigado. Desejo uma boa noite a todos. Zé Afonso. Boa noite a todos. Primeiro eu quero parabenizar a Cassinha, ela está completamente certa, que eu acho que isso é uma vergonha que está acontecendo, porque nós temos lá, eu até anotei aqui, ó, onde se vê um homem gasta 5 mil e tantos reais, se nós temos um rapaz lá em São Bento que precisa fazer uma
Endoscopia. Endoscopia, o rapaz vem aqui, toma a injeção e volta para parar de dor e coisa. O rapaz está vindo e voltando. E outra coisa, o filho de São Vicentinho lá, eu marquei até o nome dele, eu fui lá agora, ele queria que eu tomasse providência. Eu falei, agora não tem condição de fazer isso. Mas até amanhã nós vamos tomar providência. Então o rapaz está vindo aqui e toma a injeção e volta, não está resolvendo nada. Isso é uma vergonha acontecer um negócio desse. Como é que o cara vai ganhar 5 mil e tantos se não tem competência para resolver o problema de saúde de uma pessoa? E parabenizar você também, você está de parabéns. O que depender de nós aqui, eu e nossos colegas aqui, estamos aqui para te parabenizar, parabenizando você. E eu queria falar também que isso aí eu trabalhei sério aqui, eu não trabalhei aqui para brincar. Eu trabalhei aqui, já está completando seis mandatos, fui presidente 2 anos, fiz o que eu pude, né? Eu tive uns problemas aqui com a NEM, o Wilson, o Adilson sabe aí, acabei fazendo um projeto de resolução, entreguei o carro para o prefeito, né? Fui acusado que eu estava tomando cerveja apoiando no carro, nunca fiz isso na minha vida. Então eu preferi entregar o carro para o prefeito, fiquei sem carro, acho que 1 ano e tanto, fiquei sem telefone, quebrei o chip do telefone, entreguei, acabei com tudo. Então, porque só falava que eu estava fazendo coisa errada. Então, eu cortei para não dar mau exemplo aqui dentro, entendeu? Estou aí hoje sendo, como é que fala, condenado aqui a devolver aqui 24.584,65, mas eu acho que é uma injustiça, porque eu não fiz coisa aqui pensando em prejudicar ninguém. Eu nem sabia que seria eleito. O Geraldo, sim, era candidato único. O promotor estava pegando no pé dele porque ele era candidato único. Eu não era candidato único. Quantos candidatos nós tínhamos aí? Uns 40 candidatos. Sabia eu se eu ia ser eleito? Então, acho que, enquanto tem tantas coisas para ser visto aí, hoje eu estava vendo na televisão, o Datena acabou de falar, os políticos são os homens mais sem vergonha que tem na face da terra, xingando assim descaradamente. E eu acho que ele está certo. Estão matando gente mais que mata bicho aí, gato e cachorro, e ninguém faz nada. Isso é uma vergonha o que está acontecendo no nosso país. Aonde está a vergonha desses políticos que estão aí? Isso é uma falta de respeito com o povo. Igual está acontecendo aqui em Santa Rita, não tem remédio. Isso é uma vergonha. Eu sinto até, eu não queria estar falando, mas eu fui eleito para isso. Então, eu acho que a gente tem que pedir, ver se melhora a situação do povo. Muito obrigado. Juninho. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma correção que foi falada semana passada, a questão da licitação que ia ser para o bar lá do campeonato. Não vai ser, muito burocrático, então a própria Secretaria de Esportes e a comissão organizadora do campeonato que vai tomar conta disso, né, senhora? Isso, né? Mais uma vez, queria te parabenizar, não tem como não te parabenizar pelo trabalho feito. E eu sempre tenho vindo aqui cobrar do plano de governo, senhora. Eu gostaria de cobrar agora com a sua presença aqui para questão, o pessoal tem procurado muita gente. Então eu vou ler o plano aqui, já sei que você tem planos para isso, mas só para constar. Apoiar e organizar festivais de música. E uma coisa também que foi cobrado a semana passada, e está aqui também, eu acho que até poderia entrar na sua pasta, que é de esportes, é ampliar e melhorar o sistema de sinal aberto de TV. E isso está na pasta que o Ronaldo pôs no programa de governo dele. E o pessoal tem clamado um pouco, se você puder fazer essa parte para a gente, que eu tenho ligado, não tem dado muita atenção para mim. Obrigado, viu? Outra coisa, presidente, amanhã não vai dar para mim comparecer lá no asilo, gostaria de pedir desculpa, acho que é bom a gente salientar aqui que não vai dar para mim lá. Uma coisa também que eu gostaria de falar, até eu achei aqui algumas coisas que eu guardei aqui, acho que a gente poderia montar aqui uns 3 vereadores para a gente ver a questão, dar um início, a questão da nossa estrada aqui de Santa Rita Andrada, sem acostamento. A gente tem frequentado e tem visto o tanto que é perigoso. Pode ser que não resolva, pode ser que resolva daqui 10 anos, mas eu acho que se tiver um passo, eu acho que vai resolver.
não tem acostamento aqui essa estrada, muito perigoso. A gente reunir em 3 vereadores, aí eu acho que poderia, visitar as câmaras de Bitura e Andrades, acho que até Puyuna e Caldas, que acessam essa estrada, para ver se a gente consegue alguma coisa, fazer um pedido, acho que no nome das câmaras municipais, dos prefeitos, não sei, acho que seria uma coisa muito boa. Perfeito. Nós já temos que escolher os 2 vereadores depois. Isso acho uma coisa muito válida aqui para a gente. Já une tudo. Como diz o Emílio, eu me solidarizo com os vereadores aqui da época, acho que nenhum é bandido. Me solidarizo com você, Marildo, pelo que foi falado de que você fez uma denúncia, e não foi denúncia. Você fez um comentário, a denúncia, quando é uma denúncia, ela tem que ser feita por escrito, baseado em várias coisas. Então, me solidarizo com você, sei do seu caráter, sei o tanto que você briga pelo povo. Então, me solidarizo com você. Outra coisa que eu quero falar, que é uma vergonha uma pessoa receber 5.800 e não consegue resolver o problema ali de exame. Uma boa noite a todos e um bom final de semana. Aí, se me permite, eu acho que o Adilson era presidente da Câmara na época. Nós fizemos uma reunião lá em Santo Antônio de Jardim, estava morrendo muita gente lá e já saiu lá. Né? Você lembra disso? Então, e faz uns 8 anos, saiu, está pronto lá a estrada. Eu acho que é bem... Acho muito viável, mas bem é viável que e acontece aí. Tem que fazer isso mesmo. Obrigado a todos. Zé Lopes, por favor. Boa noite a todos. Eu quero parabenizar o Adilson. Inclusive, eu também estou no processo, ele não falou meu nome, mas estou também. E esses problemas tem mesmo. Então, nós vamos, se Deus quiser, nós estamos fazendo defesa igual vocês estão falando aí. Ninguém é corrupto aqui. É a 5ª vez que eu sou vereador, só tive boas intenções aqui todas as vezes, nunca fui, inclusive o João Milton já foi meu colega, o Adilson já foi, está aqui o Zé Maroca, que já foi todas as vezes. Então a gente vem aqui para defender, para ajudar o povo, defender as coisas, corrigir as coisas que estão erradas. E eu não preciso de salário de vereador, eu sempre gosto de ajudar o povo. E sempre lutei pelo povo. Inclusive, quero agradecer também a nossa secretária do esporte ali, hoje é dia da secretária, parabéns para você, e foi dedicado a uma pessoa que está tendo o troco, o recurso. Então isso é muito importante. O esporte, gente, é uma coisa que a gente tem que correr atrás, porque hoje você vê todas as crianças estão sortas na rua aí. Então, tendo um esporte, evita muita coisa. Então nós temos que ajudar, temos que correr atrás e verificar alguma coisa que está errada, porque o esporte é muito importante. E você é uma pessoa que foi muito dedicada. Então, parabéns a você e vamos lutar. Se depender de mim com alguma coisa, você me procura, me cobra, que eu estou disponível. Porque hoje é o seguinte, meus filhos estão tudo grande, mas a gente vê muita criança, muita gente, a gente está precisando de esporte. E o esporte ilude a criança e passa a esquecer de alguma coisa errada que eles iam fazer. Então, parabéns para você, e é uma pessoa que você é uma professora que tem o carinho pelas crianças, as crianças dedicam com você, tem amor em você e é muito importante. Então, parabéns para você, boa noite a todos, é o que eu queria falar. Kelvin. Mais uma vez, boa noite a todos. Obrigado pela presença. As primeiras pessoas que estão nos visitando aqui, sejam bem-vindos e continuem sempre nos prestigiando aqui, porque nós trabalhamos em prol de vocês mesmo. Eu gostaria de deixar claro aqui, a respeito de domingo, que será a eleição, para a gente não se deixar levar pela mídia, porque tem muitos deputados que não merecem estar onde estão. Então, quero pedir a cada um de vocês, as pessoas que vão nos assistir pela internet, que votem com consciência, não deixem se levar por questões de favor, de bonzinho, enfim, a política é por aí mesmo. Então, se a gente quer mudar o nosso país e termos retorno dos nossos representantes, né, Caio?
questão de saúde, questão de segurança pública. Então, a gente tem que votar com consciência. Gostaria de agradecer imensamente, Sayonara, e fico lisonjeado, porque o projeto de esporte, lazer e turismo é de minha autoria, e ter você como secretário de esporte. Quero dizer aqui que essa Casa de Leis está de portas abertas. Fico contentíssimo de ter você aqui, dizendo coisas boas, e o que a Câmara puder ajudar em questões financeiras, em projetos, a gente está aqui para apoiar o esporte. Eu sempre gostei de esporte. Tenho nosso amigo aqui, o Juninho, que também é uma pessoa muito ligada ao esporte. O Amarildo, né, faz trabalho voluntário, inclusive ano passado foi denunciado. Eu acho um absurdo uma coisa dessa. Então, Sayonara, o que você precisar de nós aqui, vereadores, e acredito também da população, e se Deus quiser, o campeonato agora em outubro, né? Dia 19 vai começar, inclusive eu vou participar do Master. Vai ser o primeiro passo para um grande sucesso e vai ser brilhante, tenho certeza disso. Gostaria de dizer aos nobres edis a respeito dos projetos elaborados, não só da nossa legislatura, quanto a legislaturas passadas. Inclusive tem um anteprojeto do edil João Milton a respeito da doação de leite. Gostaria de pedir apoio a todos os edis para ver se realmente esse projeto está sendo executado, porque é nossa função elaborar projetos, mas também fiscalizar se o que foi aprovado e virou lei está sendo executado. Então, eu estou com a lei aqui, 1808 de 2006, de 14 de agosto de 2006. Foi um anteprojeto seu, né, João Milton? A respeito de doação de leite? Não foi um anteprojeto, por isso o ex-prefeito Geraldo Donizete falou que não ia cumprir, que a lei estava inconstitucional. Foi projeto de lei, não foi anteprojeto. Certo, mas é um projeto, mas é um projeto, virou lei e está aqui, Geraldo Donizete Carvalho. Então, a gente tem que buscar e ver se realmente está sendo executado. Tá certo, vamos pesquisar isso, sim. Está certo você. A respeito do boato e de denúncia de construção de aeroporto, eu estou aqui com o que diz a ANAC a respeito de construção de aeródromo e helipontos. Todas as especificações, e no caso de pulverização de lavoura, o que pode e o que não pode ser feito. Inclusive, aqui fala a respeito dos agrotóxicos que são jogados nas lavouras, quais podem, onde pode, não é todo lugar que pode ser feito isso. Inclusive, fala até aqui de matar a abelha, que é um inseto que faz a polarização. Desculpem. E realmente não foi denúncia, foi um comentário, e a gente tem toda a liberdade de comentar e apurar realmente se foi uma denúncia ou não. Então, Amarildo, você tem meu apoio no que você precisar, para a gente poder averiguar isso aqui e jogar água nessa fogueira aí, porque foi falado muita coisa que não é verdade. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado a todos. Amarildo, por favor. Boa noite a todos. Primeiramente, tem que agradecer a Sayonara pelo seu serviço. As crianças lá do alto te adoram. Tá? Meus parabéns. Primeiramente, parece que todo mundo está esperando eu falar. Porque o começo parece uma bomba, né? Eu que falei, né? Não gostei o que puseram aqui nesse jornal, certo? Achei feio que a pessoa estava aqui e escutou o que eu falei. Não foi denúncia. Foi um comentário que o Amarildo fez. Vergonha! Porque o negócio é o seguinte, vier falar para mim aí que eu denunciei. Não denunciei, gente. Eu comentei. O Amarildo comentou. Então não é justo eu defender as pessoas necessárias que precisa. Senti vergonha em casa, senti vontade de chorar. Porque puseram aqui que eu denunciei. Povo fofoqueiro!
Escutaram eu falar aqui, foram lá falar. E falar que eu fiz, eu não fiz, gente. O marido fez um comentário. Eu acho que as pessoas carentes precisam de mais respeito. As pessoas da roça estão precisando. Quer fazer, faça. Tá certo, fez. Pagou, tudo bem, tem que pagar mesmo, certo? Mas eu não falei nada de contra pessoa que tem mais. Para mim não interessa se ele tem ou não tenha. Não importa as pessoas carentes. Eu sou a favor das pessoas carentes. E vou brigar até o fim. Por esse objetivo meu. Vou brigar. E brigo até o fim, e vou gritar, e vou dar tapa, pronto, e acabou. Certo? Porque eu acho, gente, que não dependo de prefeito, não sou empregado de prefeito, não dependo de prefeito, não é por causa que eu sou do lado dele que eu vou concordar das coisas dele, certo? É desse jeito que eu vou ser e você. Vou defender as pessoas carentes, as pessoas que precisar, que nem quando eu fui pedir meu voto, em cada casa. Não prometi nada para ninguém. Eu falei, quando precisar do Amarildo, vem atrás. Quantas pessoas que estão vindo atrás de mim? Que vem, Amarildo, estou precisando disso. Eu falo, vou fazer o meu possível que eu posso fazer. E fui atrás, quantas vezes fui com o Edil Emílio, que nem ele falou no jornal aqui, verdade, com o João Milton, mas eu não pedi campo nenhum, pergunta para o Emílio. Eu não falei campo zero lá, como o Amarildo falou que negócio de campo. Não falei nada, mentira! Eu peço para cuidar, que é os galhos que falam dos acessos das pessoas que entram nas roças, que estão precisando. Essa semana vocês vão ver. Por causa do que o Amarildo falou isso. Cuide das pessoas da roça também. Quer fazer, faça. Faça o serviço lá para o povo, eles precisam, tudo bem. Quer fazer, eu não falei bem claro, não falei de aeroporto, que eu falei, só fiz um comentário. Agora, o que eu achei muito feio, que eles puseram aqui. Puseram a minha imagem, punham só então, que o marido falou, mas punham certo. Eu comentei sim. Pediu para ser investigado, né? Investigado, porque eu fui investigado, todos os colegas meus viram o que eu falei. Eu não menti, gente. Eu estou lutando pelo objetivo do povo santarritense, para a pessoa carente que precisar, o povo da roça, e eu vou brigar até o fim. Porque eu ando mais que todos vocês vereadores aqui, nas roças. Se algum falar que anda mais, não anda. Eu ando mais que todo mundo. Eu sei a dificuldade de cada um. Muitos senhores veio chorando, falando para mim a situação que estava acontecendo. Então eu falo aqui. Eu senti vergonha que estava acontecendo. Você me permite? Então. Me permite? Não houve até um comentário de um agente de saúde que não queria fazer visita numa casa, porque senão o carro ia quebrar, de tão ruim que está a estrada? E não é perto? Essa estrada foi arrumada? Não foi arrumada. Vocês vão ver, gente. Aguarde. O marido vai mostrar para vocês. Então, já que quer que eu mostre, eu mostro. Agora, gente, eu pedi para o prefeito, eu peço. Mas até hoje, quantos anos que eu estava? 2 anos já? É vergonha falar, gente. O prefeito não fez nada. Se fez para algum vereador, fez. Mas para mim não fez até hoje para nada. Por que não faz para mim? Quantas vezes que eu convidei ele para sair comigo para ver? Só conversa fiada, falando para mim que vai, não vai nada. Me enganando. Convidei o Everaldo. Excelente, cara. Falou, não, marido, eu vou com você. Até eu estou guardando o Everaldo para sair comigo. Certo? O cara é excelente, Everaldo. Não estou falando mal do Everaldo. Pelo amor de Deus, que nem foi falar pro Luquinha lá, que eu falou, que escutei e falei besteira aqui. Fofoqueiro, linguarudo. Cuida da tua vida. Me irritou, me deixou bravo, muito bravo. Pessoa que escuta eu falar aqui, vai contando, ligando minha alma, contando as coisas que eu estou falando. Se eu estou falando por bem do povo, eu vou lutar por bem do povo. É obrigação minha, é o vereador, eu sou isso até o fim. Ninguém vai me usar. O negócio é o seguinte, tem na Bíblia, tem uma palavra que fala assim. Um minuto. Não, pode. Na Bíblia fala, Jesus Cristo morreu por quê? Para defender os mais necessitados. Eu não sou Jesus Cristo, mas eu vou ser um deles. Que eu vou ser um dos caminhos para defender os necessitados. Igualzinho você, Maria. Quantas vezes que eu estou vendo você aqui? É uma mãe da saúde. Quantas pessoas vindo aqui, gente? E só levando cacetada igualzinho você. Levando cacetada, gente, defendendo aqui. Eu estou aqui, estou vendo aqui cedo, aqui, fazendo fila aqui, para pedir para essa senhora aqui, ó, que é a Maria aqui defendendo, que é a mãe da saúde. Certo? E sendo pisoteada pelo Cristiano e pelo Ronaldo. E agora o povo falando, não sou culpado do Adriano ter posto a foto do prefeito lá naquela coisa. Não foi eu, gente. Eu falei uma coisa. Eu falei até menos. Eu não falei nada, eu falei menos. Eles que falaram, os vereadores falaram até mais do que eu. Eu não falei nada, só comentei. Agora eu achei feio pôr minha imagem e falar que eu falei as coisas. Você, igualzinho João Batista, gritava no deserto, vou defender os mais necessitados. E eu sou um deles. Vou gritar até o fim, defendendo as pessoas necessitadas. É isso que eu vou fazer, não tem quem tire de mim. E acabou. O senhor me concede uma parte, Edmar? E errado seria o senhor, como fiscalizador, se o senhor soubesse de alguma coisa errada e não denunciasse. Aí sim o senhor seria errado. Exatamente. Aí sim o senhor seria errado. Mas
Tá de parabéns. Quando Agora, vê que tem alguma coisa de errado, tem que falar Agora mesmo. a pessoa quer levar vantagem em cima disso. Tem uma pessoa aí que falando, desculpa eu falar, gente, desculpa eu falar. Tem pessoa que não tem o que fazer. Esse negócio de Facebook. Fica vendo fuxico, fazendo fuxico da vida dos outros. Eu não fico ouvindo, eu não tenho Facebook, nem entendo me mexer com isso. Falaram que está uma vergonha, tá o vereador Amarildo, né? Ter falado essas Mas coisas. Isso aí não foi, vivo foi... nas custas, não vivo nas custas de pessoas, não. Essa pessoa que falou mal de mim, não vivo nas custas de tal fulano, não. Você falou mal de mim aí. Não foi vivo nas custas, comentado não. na página da prefeitura. Mal amada, mal amado. Viu? Falou mal de mim. Então é ruim eu falar, defender as pessoas, gente. Eu defender os mal, as pessoas que necessitam. É vergonha. As pessoas que precisam, pessoa pobre, carente. Não, onde que dá o meu erro falar uma coisa dessa? Agora põe as coisas no jornal que falam que eu estou falando. O prefeito falar que eu estou despeitado. Eu não estou despeitado, não. Você falou, não estou despeitado, não. Eu estou a fim de lutar por as pessoas necessitadas, como eu pedi para ele. É isso que eu estou. Se ele quer com ajuda, ajuda sim. Mas ele nunca quis me ajuda. Não adianta falar, porque ele acha que ganhou a polícia por causa do dinheiro dele. Que ele acha que ganhou a polícia com o dinheiro dele. Então vamos aguardar. Fazer o que eu posso fazer? O Amarildo está aí para lutar, para defender os mais necessitados. E vou até o fim, gente. Até o fim, certo? Então, daqui essa semana, vocês vão ver por causa do que o Amarildo falou que está lutando para os necessitados, para as pessoas carentes, para a pessoa da roça. É por isso. Então, gente, vocês me desculpem, meu desabafo, que eu tinha que desabafar, porque a ver minha esposa até não gosta que eu fique falando, sabe? Ela fala, mas não fala nada, fica quieto. Mas tem algo que eu tenho que falar, que eu estou aqui para defender. Se eu fui vereador, 277 votos, as pessoas que confiam em mim. Confiou no Amarildo. Então, eu acho, assim, eu tenho que dar esse valor, não é só para esses 277 votos, não, Maria. É para todos, nem Edil Kelly. Então, eu agradeço vocês, Edil Kelly. Agradeço você, meu amigo Juninho, que sempre está do meu lado aí, me dando uma força. Maria, Edil Kelly, certo? E os outros vereadores também, estão sempre me apoiando aí. Obrigado, Emílio. Entendeu? Então, gente, bem claro, obrigado a vocês. Desculpa o meu desabafo, porque eu acho que eu vou até o fim. Vou lutar para as pessoas necessitadas, para a pessoa pobre. Foi isso que o vereador. Daqui 2 anos, está acabando. Aí, ó, eu fiz a minha parte, certo? Então, obrigado, boa noite a todos. Edson, por favor. Boa noite a todos. Ô, Maynês, já que falaram de saúde, eu estou com problema no braço, que vocês sabem isso aí. Estou desde fevereiro. Mandaram meus exames para posse. Mandaram fazer de novo exame. Eu fui lá e fiz. Diz que perderam meu exame lá. Agora eu fiz, paguei de novo. Voltei. O que é? Pelo SUS não vai fazer. Se você quiser fazer, você tem que pagar. De 9 a 10 mil reais. Por que você não vai lá nos teus parentes lá em Mojimirim? Falaram para mim desse jeito. Me permite, foi falado isso dentro do Departamento de Saúde? Dentro lá, da Adriana e o... Depois fui no me chama ele? Como é que chama ele? Cristiano? Falou, você tem os parentes, quem sabe lá isso faz possível. Pô, mas escuta aqui, mas se eu estou fazendo aqui, eu tenho que fazer aqui. E ele falou, ó, então você pega, arruma um ortopedista, vai lá em Andrade, quem sabe você... Ou se não, você vai lá em Poço, esse te arruma você. É de 9 a 10 mil reais que você tem que pagar. Aqui a saúde não vai cobrir isso. Então, como é que eu vou fazer? Como é que a saúde vai ficar de jeito? Então, se for, meu Maynês, se for desse jeito, eu fui então eu morro, mas eu não vou fazer estimação, porque não tenho condição de pagar. É só isso, obrigado, gente. Boa noite. O senhor tem mais tempo, aí o senhor me concede uma parte, Wilson? Consigo. Ô Marinês, uma coisa também, né, no ano passado foi muito bem criado, acho que foi, se não me engano, o projeto do Edil Emílio, que é o informativo da Câmara. Acho que a gente podia, esse ano, fazer um informativo, só constando qual que é a função do vereador, porque muita gente, eu acho que ainda tem essa dificuldade, a gente tem andado aí, acho que a gente pode mandar uma máquina, que a gente pode contratar um médico, eu acho que a gente poderia... Não, a gente concorda plenamente, a gente pode até fazer, embora o Face da Câmara seria mais uma forma de atingir, mas não atinge todo mundo, mas quando eu fui questionar com o Gilberto a questão dos exames, lógico, nós não somos executores, mas nós somos fiscalizadores e temos que partir para cima do prefeito mesmo para que ele executa. Ele é o único executor. Mas nós temos meios para poder cobrar dele, né? Então, vamos fazer assim esse informativo colocando até isso. Mas a nossa responsabilidade é muito grande, porque nós estamos aqui, estamos mais próximo da população do que o executivo,
Mas é obrigação nossa de estar presente e cobrando. Infelizmente, nós não temos acesso ao prefeito. É essa a grande dificuldade nossa, e o povo não acredita nisso, né? João Milton? Juninho, ó, pra você ver, aí eles mandaram lá com o doutor Alexandre, o peão, para pegar um caminhamento. Fala, pega um caminhamento, ou ele manda ser pandada, ou você leva a posta. Ele ia levar 5 dias para ir lá no peão. Fui lá com o doutor Guido, ele me deu a fita. Está lá, com a Adriana lá. A hora que saiu o resultado, a hora que saiu como é que chama? Uma coisa torpedista lá em Poço, eu mando avisar você. Do contrário, então eu morro, mas eu vou acabar morrendo, então. E a hora que morrer aqui, aí fica. Obrigado. João Milton, por favor. Boa noite a todos e a todas. Obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero hoje fazer, no começo da minha fala, presidente, um agradecimento especial. Hoje tem uma pessoa, meu filho, Lucas, que está ali. Agradeço ele especial por estar participando dessa reunião. Eu quero também deixar os parabéns em nome do senhor Adilson e a Sayonara a todos os secretários do nosso município, que hoje é dia do secretário. E parabéns, Sayonara, pelo trabalho que vem realizando mais uma vez. Em primeiro lugar, presidente, eu quero falar um pouco sobre o que a Cassinha diz. Estou de pleno acordo com a Cassinha, o que ela disse aqui. A lei é legal, foi criada em 2000, mas é imoral. Enquanto nós estamos lutando, conversando, sentei com você, sentei com o Emílio um pouco, para nós discutir, levei a proposta até o prefeito, do jeito que nós combinamos. Na sexta-feira, hoje voltei a conversar com ele de novo. Ele propôs que vai atender a nossa indicação. Falei que nós tínhamos feito a indicação, estava prontinha, que hoje ia ser mandado para ele ou amanhã. Ele falou para mim que pode ficar tranquilo, que até no final do ano chega aqui a reforma administrativa de todos os cargos, porque todo secretariado trabalham, então todos têm que ganhar igual. Não tem que um ganhar muito mais do que os outros. Ele falou que já está, chamou o advogado hoje para rever aquela situação, porque ele realmente, eles foram lá com a lei para ele, foram conversando com ele, foram convencer ele a fazer aquela portaria, mas já está revendo para ser desfeito e vai fazer a reforma administrativa com todos os cargos e também com os outros servidores reajustar o salário, que a infração fala que tem que reajustar. Também quero falar aqui um pouquinho, vou falar só um pouquinho sobre o assunto do processo, que o juiz promotor, condenou meus colegas vereadores, que trabalhamos aqui juntos 4 anos, sem ter problema nenhum. Todo mundo trabalhou. Reunimos-se junto com o senhor Adilson José Vicente, convite dele para nós elaborar o projeto de lei. Elaboramos o projeto, todos os 9 vereadores, que foi uma coisa bonita da parte dele. Convidou os 9 vereadores, sentamos para ver o valor que ia ser pago aos vereadores que entrassem em 2009, ao prefeito e o vice. Ficou determinado a porcentagem de 32%, igual aos servidores públicos. Tinha recebido em 4 anos. Porém, o senhor José Afonso e o senhor Valnei Dias entraram com a emenda modificativa, subindo o salário do prefeito, do vice, para 62% a porcentagem, que não é pouco. Enquanto os funcionários receberam 32%, o prefeito e o vice recebeu 62%, é muito. É a opinião deles, respeito totalmente. Quero também deixar claro que votei contra a emenda. Sou contra a emenda a favor do projeto original. Foi minha fala. Por esse motivo, deve ser que o promotor não me processou ainda. Posso receber um processo ainda? Posso. A justiça que sabe. Eu não posso falar que eu não vou ser processado, não. Se a justiça um dia determinar que eu também tenho que pagar, vou sacrificar, igualzinho meus colegas de 2008, terminando o mandato, também vou pagar. Está pensando que eu estou alegre de vez pagar? Não estou. Todo mundo trabalha. Todo mundo precisa do dinheiro que ganha. Se um dia o juiz determinar que eu tenho que pagar também, eu vou ter que se virar e pagar.
50 por mês, ou 100, ou 200, eu vou ter que dar um jeito de pagar. Mas até hoje eu não recebi nenhuma intimação de ninguém. Eu tenho culpa? Acho que não. Falando também aqui do Caio. Ô Caio, parabéns pelas tuas palavras, porém, se o policial falou para você que não tem gasolina para ir trabalhar, é mentira dele. Você pode chamar ele aqui na Câmara, que eu desminto na cara dele, seja quem for o policial. Porque nosso secretariado não deixa faltar 1 litro de gasolina para ele trabalhar. Se falou para você, é mentira. Fala para ele vir aqui e falar aqui na Câmara, para nós aqui, que eu vou desmentir na cara dele, tá bom? Pode ser quem for o policial que falou para você. E agradeço a presença de todos mais uma vez e boa noite a todos. Se você for 5 minutos para isso, vai ver hoje. Te demito. Boa noite a todos. Eu vou começar com mais um assunto um pouquinho polêmico. Os carnês de IPTU já foram entregues há alguns dias e com um aumento em cerca de 23% nas taxas de limpeza pública, conservação de calçamento, coleta de lixo e taxa de expediente. Porém, a base de cálculo dessas taxas é uma porcentagem específica sobre a URM. Conforme está detalhado no Código Tributário Municipal, que é a Lei 1499/1993, considerando que a Câmara não aprovou nenhum aumento na URM, o aumento dessas taxas é ilegal, por se basearem na URM. Repito, a Câmara não aprovou aumento para a URM. Se a URM não aumentou, as taxas não poderiam ter sido aumentadas também. Já existe um mandato de segurança impetrado contra esse aumento. Por isso, é recomendado a todos os cidadãos de Santa Rita que não paguem o IPTU até que saia a decisão judicial. Tá? Então, deixa claro que foi feito um aumento das taxas, que não foi passado pela Câmara. Pois não? Eu tomei o conhecimento desse pequeno aumento por um morador, presidente, e passei a saber por que esse aumento foi concedido, foi aplicado sem ter passado pela Câmara. Segundo a informação que eu tive, nós pode apurar depois, que tem um decreto feito pelo ex-prefeito que podia fazer esse aumento por decreto. Pois é, mas nós estamos fazendo em questão de lei, a gente está vendo a legalidade, então nós temos que esperar a decisão judicial. Como já tem impetrado um mandato contra esse aumento, então a gente aconselhava, né, de repente esperar ou procurar até o próprio fórum, né, porque geralmente aumento tem que passar por aqui. Você concorda comigo? Porque nós temos que seguir as leis novas, essa lei é antiga. Que todas as leis têm que ser feitas pela Câmara, eu concordo sim. Eu sou anti-decreto. Perfeito. Com referência à sua fala, dona Hilda, desde que a Sayonara assumiu o departamento de esporte, a gente aqui na Câmara realmente saiu elogios todos. Ainda mais eu que conheço você desde que você foi professora das minhas filhas, né? Você e o Laé, vocês moram no coração e não pagam imposto. Até me emocionei um bocado a hora que você falou, e você sabe bem por quê, né? Ontem você veio aqui, não teve nem condições de falar comigo, de tantas pessoas pedindo, né, ajuda. E tanto que tem hora que eu penso em desistir, desligar meu celular, não atender mais nenhum exame, nenhuma consulta, porque quando você sai, eu falei assim que hoje, eu repito de novo, que eu estou envergonhada de sair, e saí muito pouco mesmo, eu acho que eu vou visitar no máximo eu falei assim que eu vou pedir apoio para 100 pessoas leais. Se eu não tiver 100 pessoas, não significa realmente que eu estou bem abaixo, porque eu não tenho coragem de bater na porta pedindo voto para ninguém mais, porque é inadmissível. Gente, eu prometi, eu acreditei que nós poderíamos, junto, Ronaldo e eu, poderíamos fazer um trabalho excelente na área de saúde, porque a coisa mais fácil que tem, gente, é ser gestor de saúde. Eu sou apaixonada pelo SUS, eu adoro fazer saúde, eu sempre falei isso e deixei claro. Quando eu vejo aqui,
Proposta de governo do candidato Ronaldo, prioridade à saúde, fim das filas, com implantação de um sistema digitalizado de informações, de agendamento de consultas, exames e demais procedimentos. Implantação imediata. Nós estamos quase no final do 2º ano. Hoje que a gente encontra fila, reclamação, e um monte de gente toda hora, meu telefone tocando o tempo todo, parece, né? Eu não estou reclamando das pessoas me procurarem de jeito nenhum. E o que eu falo não é difícil de fazer as coisas, é fácil, gente. É a coisa mais fácil do mundo. Se você é gestor, é fácil de se resolver. O SUS é um grande plano, é o melhor plano de saúde do mundo. Mas ele precisa ser bem gerido, como é bem gerido um departamento de esporte, como é bem gerido um departamento da educação na mão da Marici. Então, como era bem gerido o departamento de assistência social na mão da Rita, hoje eu não sei, da Jéssica, porque eu acho não vi ainda resultado, ela só está dando continuidade daquilo que a Rita deixou, que a Rita plantou, que a Rita construiu. Né? Então, eu estou assim, eu estou indignada e falo, eu também, quando a Cassinha veio fazer essa carta de repúdio, e o meu repúdio total é contra o Ronaldo. Eu falo Ronaldo Tomé do Couto, prefeito, porque eu trabalhei muito para que ele tivesse, se arrependimento matasse, eu estava morta. Porque quando ele fala, pedindo voto para os candidatos a deputados dele, ele fala que ele está para as pessoas, ele fala que está com as mãos amarradas, porque os vereadores não deixam ele fazer nada. Concorda, Juninho? Não é essa a resposta que ele está falando aí? O que nós não aprovamos até hoje para ele? Ele não manda projeto. A única coisa que nós fizemos foi cortar a suplementação de 30% para 10%, mas quando ele pediu suplementação, nós estamos aí. Não deixamos de aprovar nada para ele. Agora, se a pessoa não sabe receber críticas, nós fizemos uma reunião dentro do gabinete dele, faltou só o João Milton, nós acendendo o cachimbo da paz, vamos trabalhar junto, vai em São Bento e desce o porrete na gente lá. Que caráter tem esse homem? Não tem caráter nenhum. Eu não respeito nem como ser humano mais. Não vou falar que eu não respeito como prefeito. Nem como ser humano mais eu não respeito. Porque ele não é digno de ser respeitado. Porque você, para ser respeitado, você precisa se dar valor. Sabe? E eu estou do mesmo jeito com a Marildo. Envergonhada, já falei 2 vezes, é a 3ª vez, envergonhada de estar vereadora hoje. Na posição que eu estou, com a mão cruzada, sem poder fazer nada. Mas tudo aquilo, até hoje, que as pessoas chegaram até mim, que eu posso fazer, eu faço. E vou continuar fazendo. E não estou fazendo isso por conta de política, porque eu comecei a fazer isso quando eu fui gestora de saúde, continuei fazendo isso no mandato do Geraldo inteirinho, e continuo fazendo hoje, e não sou candidata na próxima eleição, pelo menos a vereadora, vocês podem ter certeza absoluta, mas vou continuar fazendo. E vou continuar brigando e lutando também, Amarildo. Você conte sempre comigo. Tá? E nós sabemos o que você tem para mostrar para a população, por que você brigou, você está magoado e você está chateado. Né? Então, eu acredito que o Ronaldo vá né, desfazer essa portaria, não sei de que forma, que o Cristiano devolva o dinheiro, que seria a coisa mais digna a ser feita. Não tem dinheiro para fazer exame, não tem dinheiro para aumentar o salário de funcionário, e um funcionário recebe esse absurdo, que é uma vergonha aqui. Não é isso? E não podemos esquecer, gente, do dia do idoso amanhã. Por favor, eu conto com a presença de vocês. O Juninho já justificou a ausência, a partir das 14h, lá no asilo. Tá? Por favor, é um trabalho do Parlamento Jovem, com a Câmara de Vereadores, nós unidos, certo? A Jéssica também, no Conselho da Terceira Idade, eu fiz esse convite a ela, e ela topou e vai oferecer o lanche. Tá? Acho que mais alguma coisa. Tá. Então, é isso mesmo, gente. Peço desculpa por mais essa vez meu desabafo.
Obrigada a todos. Parabéns, Senhor. Conte sempre com a nossa ajuda. A educação conta sempre com a ajuda da Câmara. Todos os departamentos que estiver funcionando bem administrado, tem todo o apoio, inclusive financeiro, da Câmara. Isso é minha palavra e de todos os colegas. Em nome de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, eu declaro encerrada essa sessão.